Vamos agora iniciar os painéis do Fórum AMEC de Investidores 2016. Desejamos a todos um ótimo evento. E, para começar, a nossa primeira apresentação traz um projeto muito importante, sobre o qual a AMEC se debruçou nos últimos 12 meses. O Código AMEC de Princípios e Deveres dos Investidores Institucionais, o Código de Stewardship. Para apresentar esse trabalho e o seu potencial impacto nos próximos anos, convido ao palco a redatora do Código, Isabela Saboia. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Com prazer que eu apresento esse trabalho, fruto de quase um ano de reuniões com o grupo de trabalho, que estou vendo, até conhecendo-os pela primeira vez aqui pessoalmente, que eu estava no Rio fazendo os calls, e não estava nas reuniões aqui em São Paulo. Agradeço aos membros, o trabalho não teria sido possível sem eles. Vamos à apresentação. Na agenda, a gente começa com a visão da AMEC, qual é o momento de mercado e por que trazer esse código agora. Depois, falamos do código em si, AMEC de Princípios e Deveres de Investidores Institucionais, falar dos objetivos e como é que ele foi construído. Vamos falar sobre os princípios e como é que vai ser a adesão e o monitoramento do código. Vamos lá, visão AMEC. A nossa visão, que eu acho que é comum a todos aqui, é que o mercado de capitais é a fonte primordial de financiamento no desenvolvimento sustentável do país. A última grande crise, não sei se é a crise brasileira, mas mundial, de 2008 nos mercados, trouxe essa questão. Como é que a gente pode evitar esses impactos, ou pelo menos fazer com que eles sejam menos traumáticos? Como é que poderia... falta de regulação, a regulação sendo usada errada? Eu acho que a resposta está onde sempre teve, tá? Nas pessoas, nos seus incentivos e nas suas motivações. Que personagem do mercado de capitais que tem a maior propriedade, poder e dever de zelar pelos retornos sustentáveis ajustados ao risco? Não resta dúvida que são os investidores institucionais, né? Gestores de recursos, fundos de pensão, seguradoras, são as pessoas que, em nome dos investidores, estão aplicando esse dinheiro nos ativos que nós vamos falar. Pelo porte e relevância desses investidores institucionais, eles precisam assumir esse papel central de defesa da sustentabilidade do mercado financeiro, como fonte de financiamento. A omissão desse personagem, né, dos investidores institucionais, em atuar de forma responsável, acaba abrindo espaço para esses colapsos estruturais que a gente tem visto, não só a crise de 2008, mas muito na moda, os colapsos ambientais, reputacionais e, às vezes, até sociais. Se você não tiver seu sistema de pesos e contrapesos, as pessoas atuando, eu acho que você abre espaço para ter mais isso. O engajamento responsável ele não vai ser, não é a solução única, mas é o começo, é o passo fundamental que não pode faltar nessa relação. O papel, eu diria que o papel número 1 na visão da AMEC, dos investidores institucionais, não pode ser dissociado do dever fiduciário que foi pactuado quando o investidor institucional assume a gestão de riscos em nome de terceiros. Os investidores institucionais são os stewards, né? São as pessoas que tomam conta desses recursos. Nós tentamos, na audiência pública, sem sucesso, ter uma tradução para a palavra stewardship. E não veio nada, ninguém teve a ideia. Acho que a gente recebeu mais de 8 contribuições, 9 contribuições, e eu também perguntei a quem pudesse. E a tradução, se você bate no Google, vai aparecer mordomo, mordomia, quer dizer, quem assessora, né, quem toma conta. E o steward costuma ser o capitão do navio, é o que toma conta do navio. Então, por isso o stewardship, mas não tem uma tradução, não tem uma palavra em português. Quando eu comecei a ver a governança corporativa, também a gente falava corporate governance, porque governança parecia governanta, parecia um negócio de casa, e a gente nem traduzia na época. Foi se desenvolvendo o tema no Brasil, e hoje a palavra que muito conhecida é governança corporativa. Acho que a gente vai chegar numa tradução melhor, mas, por enquanto, não temos. Falando um pouco das jurisdições, como é que se dá
essa questão de stewardship, né, da governança dos investidores em outras jurisdições. Nos Estados Unidos, o caminho escolhido foi o regulatório, né? Você tem aqui a ERISA dos fundos de pensão que tem leis específicas para impor, né, e regula isso. E, na Inglaterra, é principiológico, né? O stewardship é principiológico, eu acho que foi onde saiu o primeiro código, e teve outras edições, e é o código mais conhecido, nós vamos falar bastante deles. O código de stewardship é o conjunto de princípios e orientações sobre a melhor forma de atender a esse dever fiduciário. No Brasil, essa questão do ativismo, né, dos investidores já chegou aqui importada e um pouco torta, né? Os investidores já rejeitaram de cara o rótulo de ativista, né? Porque a gente tem uma predominância das empresas de controle definido e não faria sentido você ser ativista, talvez como minoritário. Só que não ser ativista não justifica também ser passivo no cumprimento dos seus deveres fiduciários. O engajamento responsável é parte do dever fiduciário, mas não está codificado na regulação ou mesmo na autorregulação. Também vou falar um pouco disso. Nós procuramos, na verdade, acho que esse foi um trabalho até anterior da AMEC, mas nós já temos um código, nós já temos regras de autorregulação ou de regulação no sentido de como os investidores devem agir para cumprir o dever fiduciário pactuado, tem espalhados por algumas regulamentações, mas não existia um código que reunisse tudo. Enfim, a discussão dos investidores ativistas, eles podem não ser ativistas, mas têm que ser ativos, né? E mesmo nas poucas corporations que a gente tem hoje, há um envolvimento que pode ser considerado bastante fraco dos investidores, ou por falta de hábito, enfim, ou por cultura, mas mesmo não é só, a questão não é só, tem controle definido, então não faz sentido. Mesmo nas corporations você não vê esse envolvimento tão claro. No Brasil, em relação à visão da AMEC, o Mauro já falou um pouco da história, mas acho que a AMEC começou na evolução desse debate dos direitos dos acionistas, né? Também, nessa época, também estava CVM e outros investidores, e falava-se muito controlador, direito dos acionistas, controlador ou minoritário, ou a gente tem que olhar os códigos em termos de administração e gestão versus os acionistas, como é que deve ser olhado. A MEC começou tratando da evolução desse debate, depois um enfoque mais transacional, focando transação a transação do mercado. Não sei se foi ano passado, houve um trabalho de longo tempo também junto com a CVM, que está aqui para a questão do proxy voting. A gente tem uma instrução, ano que vem vamos ter 94 companhias que vão ter que fazer o proxy voting eletrônico. Esse ano, 6 fizeram em caráter experimental, ano que vem 94 tem que fazer, a partir de 2018, todas as companhias. Quer dizer, a presença nas assembleias, que digamos que possa ser talvez o ponto máximo da participação dos investidores, ela está facilitada de uma forma assim, que não dá mais para dizer que é muito custoso se envolver, ou que, enfim, que dá trabalho, ou que esse não é o objetivo do investidor. Acho que o regulador nos proporcionou agora um instrumento que faz com que essa participação seja mais fácil e que ela aumente. O próximo passo, então, é desenvolver o papel do investidor institucional. Falando um pouco como é que acontece isso no mundo, hoje a gente já tem 11 países que têm o código de stewardship, e Comunidade Europeia e CGN, eu vou falar aqui um pouco. Aqui na linha do tempo, para vocês verem, isso começou a acontecer com mais intensidade em fevereiro de 2011. Me parece que o código inglês aqui está setembro de 2012, mas ele teve uma primeira edição antes, talvez em 2010, e esse seja o mais consolidado. Vocês vão ver aí nos quadrinhos que são várias instituições que acabam encabeçando esses códigos de stewardship. Às vezes a própria autoridade, às vezes a própria uma outra AMEC, eu acho que é o caso, por exemplo, talvez da Itália, que é uma espécie de AMEC deles, às vezes a Bolsa, né, aqui no caso de Taiwan. Então, vários pegam para si essa missão de fazer o código. E o último, que estava em audiência pública esse ano, e que acho que saiu agora, é o do ICGN,
e agora temos hoje o lançamento aqui no Brasil do Código de Stewardship AMEC. Os objetivos da AMEC em desenvolver esse código, né? A proposta, nós vamos falar aqui bastante sobre ser um movimento voluntário, sobre ser um movimento que pretende ser aspiracional para os investidores institucionais, não ser uma obrigação, uma regulamentação. Vou falar bastante disso aqui hoje. A proposta é desenvolver essa cultura de stewardship no Brasil, promover o senso de propriedade nos investidores institucionais, criando padrões de engajamento responsável. A gente tomou muito cuidado nesse grupo, né, que está aqui, grande parte do grupo de trabalho está aqui, da gente não ficar criando mais incumbências de conformidade para os investidores. A ideia é que os investidores possam juntar num único documento o que já está sendo exigido tanto por regulação ou por autorregulação. A própria instrução da CVM, que passou a valer agora no meio do ano com formulário de referência para gestores e administradores, tem essa questão dos conflitos, dos controles internos, conflito de interesse, controles internos. Então, elas já estão aí, nós não estamos criando nada, a gente só quer que isso seja reunido num documento e isso seja comunicado de uma forma organizada. Esse é o cronograma do trabalho que a gente desenvolveu. Começou a decisão da AMEC tomar em setembro de 2015. Nós criamos o grupo de trabalho. Quem está aqui do grupo de trabalho, se puder levantar a mão, que eu estou vendo a Ana. Temos várias pessoas. Trabalhamos nessa minuta aí por alguns meses, chamamos reguladores e investidores de outros países para falar um pouco da experiência que eles estão tendo com o stewardship. A audiência pública ficou mais ou menos 1 mês e meio, e nos últimos meses nós fizemos o que chamamos de um roadshow, né, e um diálogo com o regulador, que está aqui presente também, para mostrar e ter o apoio do regulador. Eu acho que foi muito bem recebido, né, a CVM acho que viu até uma maneira de facilitar o trabalho dela, ter esses investidores mais responsáveis, chamar atenção no que deve ser chamado. Então, eu acho que tem bastante chance de sucesso. E hoje, fazendo o lançamento. Os próximos passos, vou falar bastante disso. Quando a gente vai realmente detalhar como vai ser esse código, vai ser no manual de implementação. Nós também vamos fazer um grupo de trabalho, que pretendemos envolver bastante gente, até com mais experiência, sobre como é que faz o enforcement, ou pelo menos o monitoramento, eu gosto de chamar mais de monitoramento, para a gente ter um manual de implementação aí desenvolvido, em audiência pública até meados do ano que vem, e a gente possa lançar, talvez, aí no nosso evento do ano que vem. O código em si, hoje de manhã estava até falando disso, ele está totalmente atual em privilegiar a essência sobre a forma, né? Os códigos prescritivos realmente têm sido muito ineficientes e geram essa mentalidade de cumprir tabela, que é o que a gente não quer. Então, o código baseado em princípios é uma bússola, não é uma prescrição, é para ser aspiracional. A base dele é o código em inglês, e ele também é compatível com os princípios do ICDN, que são razoavelmente parecidos, né? São 7 princípios com orientação, os detalhes no manual, como falei, a ser lançado no segundo semestre do ano que vem. E um monitoramento gradual com os aderentes. Quem pode, como é que se faz essa adesão? Não tem uma adesão, eu tenho adesão ao princípio 1, mas não ao 2. Não, tem que aderir aos 7 princípios. Os signatários podem definir como é que eles vão evoluir em cada um na aderência desses princípios, e a adesão é voluntária para associados ou não associados à MEC. Os princípios, vamos direto a eles. O princípio 1, implementar, eles estão ali com o nome do café também, para vocês decorarem, que o Mauro colocou. Eu já pedi o meu princípio 5, que é o direito de voto. Vocês podem pedir e decorar. O princípio 1, implementar e divulgar programas de stewardship, né? A ideia aqui é que seja um processo evolutivo, que os investidores consigam fazer um planejamento de que atividades de stewardship que eles vão desenvolver e colocar os objetivos. Quais são os objetivos que você quer atingir na sua atividade de se engajar com os ativos investidos. O princípio 2, implementar e divulgar mecanismos de administração de conflitos, né? A gente falou
praticamente citou aqui quase todos os conflitos que podem existir nos investidores institucionais e seus beneficiários finais, entre os diferentes segmentos de negócios dos investidores institucionais, entre estes e os ativos investidos, e também entre os próprios beneficiários finais. A decisão de voto, aqui foi textual, a decisão de voto em assembleias é um exemplo de situação possível de existência de conflitos de interesse. Nesse caso, o único caso do Código que a gente citou aqui, um artigo, que é o 115, você tem que votar sempre no interesse da companhia. Os investidores institucionais devem ser capazes de demonstrar que as atividades de stewardship estejam protegidas contra pressões e conflitos de interesse. Quer dizer, dentro do próprio investidor institucional, você aderir a esse código e ter essas regras vai proporcionar que você possa cumprir o seu dever fiduciário melhor. O princípio 3, que a gente tem aqui a Tati do PRI, que vai falar bastante sobre isso, mas nós colocamos considerar os aspectos ASG, ambientais, sociais e de governança nos seus processos de investimento e atividades de stewardship. Nós somos da opinião, no grupo de trabalho concordou com isso, que esses fatores eles vão impactar os negócios, vão impactar a evolução, a geração de valor, o risco, principalmente, dos ativos que você está comprando como gestor. Então, eles influenciam de forma determinante. Então, eles têm impacto no risco-retorno da conta que você está fazendo. Então, como você considera isso? A gente vai falar bastante aqui. Pegamos de exemplo, já falei aqui com o Jaime, que é o relatório do Hermes, né, sobre stewardship, que eles colocam, eles pegam cada fator desse, ambiental, social, governança, e colocam objetivos e vão dizendo quais são os passos que eles esperam implementar em cada um desses fatores. Mas, só para dar exemplo, não sei, ambiental, diminuir a emissão de algum gás, alguma coisa assim que eles acham importante, porque se você tiver um acidente ali, você vai ter risco e etc., ou vai ter que pagar, né, para o regulador ambiental, e isso vai custar dinheiro. Enfim, você coloca esse objetivo, e a partir desse objetivo, você vai colocando as etapas que você quer concluir. Primeiro, expor isso para a companhia. Segunda etapa, a companhia realmente entendeu, ouviu. Terceira etapa, desenvolver um plano de implementação disso, e quarta etapa, o plano foi implementado, ou, infelizmente, tem também, vocês vão ver que tem lá um campo para descontinuado, porque, de repente, não foi para frente e não foi escutado. O princípio 4, monitorar emissores de valores mobiliários investidos, definir qual é o nível de engajamento com esses emissores, se os investidores vão se comunicar, e quando e como vão se comunicar com os ativos investidos. Hoje de manhã, eu estava num evento que tem algumas pessoas que também estavam, e que várias companhias reclamando sobre, a CVM está aqui, sobre a decisão da CVM no caso da OGX, OGPAR, sobre a votação das próprias contas, né? Mas reclamando que vai ficar tudo para o minoritário votar, e aí o minoritário, 0,10% vai aprovar, e vai ser só o minoritário que vota, legitimidade. Eu falei, isso, olha, primeiro, os minoritários não são todos iguais. Né? Eu nunca votei, em 25 anos, eu votei só uma vez contra as contas da administração, depois eu posso explicar, se vocês quiserem, justificadamente. Eles têm responsabilidade quando votam também, né? Inclusive, existe uma leitura de que você vota e não diz por que não aprovou a conta e não tem um meio de corrigir, pode ser um voto abusivo. Então, eu, pelo menos, acho muito sério fazer esse voto, então não é bem assim. E, segundo, falei para eles, as empresas, né, falei, comecem hoje a falar com seus investidores. Hoje, final de outubro, para a Assembleia, que você vai ter lá na frente em março. Vamos começar a conversar agora, não é no dia da Assembleia, nem uma semana antes, nem 2 semanas antes. Comecem a falar com seus investidores. A Renner pode dar uma aula sobre isso aqui. Quando ela começou lá em 2004 como corporation, não sei quantos anos ficou para conseguir colocar mais de 10%, 20% de investidores numa sala e começar a ter legitimidade. Mas eles criaram seus próprios instrumentos, e hoje você tem um quórum muito mais elevado. Então, é questão de reclamar. Eu acho que tem que também se engajar os dois lados, a companhia e os investidores também. E aqui, falando do voto, princípio 5,
o que eu escolhi lá no café é ser ativo e diligente no exercício dos seus direitos de voto. A gente acredita que exercer o direito de voto faz parte do dever fiduciário, é um dos momentos mais importantes, eu acho, como dever fiduciário do investidor institucional. O não exercício desse voto afeta negativamente esse sistema de freios e contrapesos, porque fica exatamente essa posição das companhias. Os investidores não querem saber, não querem ir na Assembleia, são passivos. Acho que, realmente, a gente tem que ultrapassar essa fase, né? E renúncias a esse exercício ativo do direito de voto devem ser justificadas, ainda que de forma agregada. Quer dizer, a gente optou por dizer, vote. Se você não votar, por favor, diga por que você não está votando. O princípio 6, definir critérios de engajamento coletivo. Esse é algo bastante difícil para os investidores em determinadas situações, mas eu acho que os investidores, a preferência é, se puder ter um engajamento coletivo, é melhor, porque fica mais fácil para a companhia entender quais são realmente os objetivos, o que é importante, o que não é, e dá maior legitimidade a todo o processo. Então, se isso for possível, otimiza os custos e os riscos para todas as partes envolvidas. Então, é definir em que situações que vão agir em conjunto. Uma situação, talvez seja um pouco mais fácil para começar, seja exatamente a eleição dos conselheiros independentes. É mais fácil chegar num nome, com uma complementariedade de perfis, do que em questões específicas, se deve fazer essa operação, não deve fazer essa operação, vai mudar os direitos. Talvez as pessoas tenham posições divergentes, mas em relação aos nomes e olhar a complementariedade do conselho dessa companhia, já é algo que os investidores deveriam estar procurando se falar. E o princípio 7, finalmente, é dar transparência em suas atividades de stewardship, divulgar a adesão ao código. Nós vamos ter um momento em que a gente vai ter uma adesão aqui maciça a esse código, felizmente, e reportar periodicamente. Na parte de reportar, que eu vou falar um pouco aqui do relatório do Ramos, que deve ser visto como um benchmark, mas assim, eu sei que é bastante difícil, porque o Ramos é uma instituição muito grande, muito especializada. A gente vai ver que é só aqui um guia de orientação, né? Só uma dica. A adesão é via assinatura do termo de adesão que nós vamos ter aqui, e a questão do monitoramento. Há quem acha que não deve ter nenhum, e há quem acha que está muito leve demais. Mas isso foi nas conversas mesmo do grupo de trabalho, que a gente viu que não adiantava também chegar com... você assina agora, e se você já não tiver um relatório, já não vai perder o selo. Não é bem por aí. Como a gente quer fazer uma questão aspiracional e pedagógica, a gente vai estar, a MEC vai estar orientando os investidores, os aderentes, como fazer, como ter, fazer um bom stewardship, né? Então, somente a partir de 2020, quer dizer, o relatório referente às atividades de 2021, relatório referente a 2020, é que haverá um enforcement da MEC. Enquanto isso, nós vamos ter praticamente um monitoramento educativo com orientações privadas ou até mesmo sem elas. E, ao final, a MEC vai premiar os melhores relatórios, 3 ou 5 relatórios de stewardship, e os gestores podem usar isso para, talvez, dizer, eu cumpro melhor o dever fiduciário do que o concorrente, ou algo no sentido, e gerar mais confiança, que é um fator fundamental para quem é gestor de recurso, gestor de fundo de pensão ou seguradoras. Aqui tem o endereço na internet para vocês olharem o relatório do Hermes, e, como eu disse, acho que não vai dar para ver na tabela, mas basicamente ambiental, ali, social e ético, compliance, estratégia e stewardship. Eles colocam os objetivos, que são as primeiras colunas, se eu não me engano, aí vem as etapas. Levantar a preocupação, a questão, ver que essa questão foi realmente absorvida pela companhia ou pelo ativo investido, tem um plano, e o plano está ser completado ou descontinuado. E eles têm vários casos aqui. Eu já posso adiantar que, nessas questões, a maioria, acho que mais de 54%, são em governança, e destacam-se 2 objetivos nessa questão de governança lá fora, que é a remuneração dos administradores e a eleição do
do board, né, do conselho. São as duas questões de governança que são, na maior parte dos casos, o Ramos está envolvido. Obrigado pela atenção e espero que a gente tenha a adesão de todos os investidores que estão aqui.